Vou aproveitar e voltar um pouquinho no tema da independência e aproveitando e fazendo uma outra pergunta que é sobre a questão da lista tríplice, né, que o presidente Lula avisou que não vai utilizar a lista tríplice, né, que vai escolher alguém, uma escolha pessoal dele, vamos falar assim. E eu queria perguntar isso, porque vai ser a primeira vez que o presidente Lula indica um PGR que não é o mais votado da lista tríplice, se eu não estou enganado. Os outros 3 procuradores-gerais da República em mandatos anteriores foram da lista tríplice. E quando ele sai dessa regra, a gente tem o problema da recondução, a questão da recondução, porque o PGR, a partir do momento que não depende da lista tríplice, ele busca a recondução, né? A gente, claro, não vou citar nomes de PGRs anteriores para não ficar deselegante aqui, mas a gente vê, especialmente nos bastidores ali, uma atuação visando a recondução e posteriormente uma atuação numa troca de presidente, por exemplo. A gente viu que o atual procurador-geral Augusto Aras tentou buscar uma recondução agora indicado pelo Lula, depois de ser indicado pelo Bolsonaro. Eu queria perguntar tanto para o Dr. Rubens quanto para o Dr. João Marcos como que eles veem essa questão da não escolha da lista tríplice, né, de você sair, fugir dessa lista tríplice, e como que fica essa questão da independência quando existe essa possibilidade de recondução ao cargo, se isso não atrapalha um pouco essa independência tão buscada e tão exigida de um cargo como o PGR. Gustavo, perguntas excelentes suas, da Neila, dá vontade de ficar aqui horas com vocês, mas vamos procurar ser econômico na resposta, porque sei que o programa tem 1 hora para trocar dos entrevistados e de tema, não é? Na verdade, eu não sei se eu fujo um pouco do lugar comum que nós começamos a observar. Eu não acho que a lista tríplice tenha que ser realmente algo obrigatório. Tanto é que o presidente Lula seguiu a lista tríplice já mais maduro, já no seu 3º mandato. Entende por bem que não deve seguir, porque eu acho que muitas vezes nós começamos a criar certos mantras de que um determinado proceder é o proceder correto. Não sei, eu tenho dúvidas. A Constituição não determina que tenha que seguir uma lista tríplice, né? É algo que a opinião pública, alguns juristas, a mídia começou a colocar, os presidentes seguiram, mas não sei, eu não vejo nenhum mal em que se fuja da lista tríplice, desde que a pessoa cumpra os requisitos exigidos para desempenho no cargo. Isso vale para o PGR, para os outros cargos de indicação privativa do presidente da República, e desde que seja escrutinado e aprovado pelo Senado. Então, se esse iter for seguido, e o doutor professor João Marcos colocou muito bem, quer dizer, pode até incidir em crime de responsabilidade se descumprir o que se espera. Então, a pessoa com a história, e se ela fugir do caminho que se espera, ela se sujeita a crime de responsabilidade, que é uma coisa muito séria, ela sofreu um processo de impeachment. Agora, então eu não sei se não ficou um lugar comum a gente exigir certos procederes que não são os procederes constitucionais, né? E eu não sou uma pessoa conservadora, não, eu estaria disposto a repensar essa questão, mas eu acho que o processo funcionou, o procedimento funciona bem, né? Agora, a pessoa procurar a reeleição é outra das questões, eu não sei, quer dizer, quem está nos cargos, quer por indicação, quer por qualquer outro procedimento, ou é eleição, em geral procura a recondução. Essa verdade não é uma verdade só no Brasil, em qualquer país democrático no mundo se procura. Até vamos pegar os nossos modelos aí, Estados Unidos da América, França, Reino Unido, a Inglaterra em particular, as pessoas procuram ficar nos cargos. Isso eu não sei se o que está errado é se ela fizer algo fora do figurino, quer dizer, ela ter uma pretensão em ficar, eu não sei se é um problema em si, mas se ela locupletar, se ela fugir dos seus procedimentos padrão, das suas responsabilidades para isso, isto sim é algo deletério que tem que ser repugnado, né? Mas o desejo de ficar, eu não sei se é algo tão mal assim. Eu acho que ele faz parte da natureza humana voltada para a política, quer num cargo de nomeação, quer em um cargo eletivo, não é? Agora, eu acho que nós temos que estar atentos sempre nisso, quer dizer, se houver um descaminho no sentido, entre aspas, para não confundir com o crime de descaminho, mas um procedimento errado daquele que ocupa o cargo, algo que ele faz para buscar as benesses de quem está no poder e poder indicá-lo, isto sim é algo que temos que afastar. A sociedade civil, a mídia e o jornalismo em particular tem uma função
muito bonita e muito importante nisso, é a fiscalização, em ver se os procedimentos estão sendo bem tomados e no caminho correto. Eu ficaria com isso. O doutor João Marcos também concorda que esse é o caminho. A recondução não tem nenhum problema, sair da lista tríplice também não tem problema nenhum. Eu, na verdade, tenho uma opinião um pouco popular sobre a questão da lista tríplice, porque eu sou contra a lista tríplice na forma como ela é praticada. Primeiro, porque ela não é uma exigência constitucional, não há previsão constitucional para sequer a formação, quanto mais obediência à lista tríplice. Segundo, tem um detalhezinho que é técnico, mas que não é irrelevante, que o Procurador-Geral da República ele não é só o chefe do Ministério Público Federal, mas é também funcionalmente o chefe do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, todos que compõem o chamado Ministério Público da União. Portanto, o Procurador-Geral da República é a um só tempo o chefe do Ministério Público Federal e o chefe do Ministério Público da União. E veja, essa lista tríplice é formada pela associação de uma dessas 4 carreiras apenas, que é a Associação Nacional dos Procuradores da República. Isso já levanta, talvez, um questionamento sobre isso. E, de outro lado, eu não acredito, posso estar equivocado, a lista seja em si um instrumento de garantia da independência. Porque, como dito, feita por uma associação, não é? Sob procedimentos por ela criados, e não estou dizendo que seja esse o caso, a NPR desempenha um fundamental trabalho para o desenvolvimento do Ministério Público Federal no Brasil, e nós sabemos da importância do Ministério Público Federal para todo o desenvolvimento do constitucionalismo sob a égide da Constituição de 88, mas não raro essas associações se pautam nas suas escolhas políticas por interesses corporativos, não é? Que de longe dialogam com a independência que se pretende, não é? Quanto à questão da recondução, eu concordo integralmente com o professor Rubens Bessac. Ela é natural do ser humano que tem poder querer continuar tendo poder. E como que se resolve isso? Por meio dos ritos constitucionais, não é? De um lado, o presidente da República tem que, no seu juízo político, entender que o nome do ocupante é o ideal para continuar, e isso tem que estar acorde, mais uma vez, com o Senado da República, que é a quem incumbe sabatiná-lo e aprová-lo, e muitas vezes com os influxos recebidos dos outros poderes constituídos, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Então, eu não acho todo procurador tem que ser reconduzido, não se trata disso, é natural que se pretenda a recondução, e eu acredito que os ritos constitucionais e institucionais são capazes, no mais das vezes, a regular essas pretensões, especialmente quando elas discrepam do interesse público.